Olá, pessoal! Eu estou muito feliz de receber aqui convidadas extremamente especiais na primeira edição do nosso podcast, que tem o nome Pod Story, por conta da nossa confraria, que se tornou um projeto muito maior. A gente jamais imaginava que ia ganhar essa extensão. E hoje a gente está aqui gravando as histórias mais impactantes e mais interessantes que uma vez foram contadas na nossa confraria do empreendedorismo. Essa ideia, esse projeto, nasceu no coração do Léo. Ele queria fazer uma confraria, reunir amigos, empreendedores e empresários para contarem as suas histórias de como iniciaram seus projetos e inspirar, assim, outras pessoas. Esse projeto ganhou corpo, ganhou vários apoiadores, ganhou pessoas que realmente participam, amam o projeto, e hoje esse projeto se concretizou aqui, onde a gente está gravando histórias extremamente especiais. Conta um pouquinho como foi que a gente começou, amor. Então, essa ideia surgiu lá em casa, foi uma coisa muito legal, onde a gente trouxe algumas pessoas para estar presente e fazer um encontro de amigos naquele primeiro momento. E aí depois a gente foi trazendo, porque a gente pediu para cada uma das pessoas convidarem uma outra pessoa para estar lá em casa, e chegou uma hora que a gente estava fazendo uma reunião onde tinha pessoas que a gente não conhecia dentro lá de casa. Aí eu falei, Malu, vamos crescer esse projeto, porque dá pra gente fazer um negócio super legal, trazendo pessoas diferentes, pessoas legais e formando aqui um network bem interessante. E foi então que a gente começou a fazer, e hoje a gente já está na 8ª edição e então criamos aqui o na primeira edição do nosso podcast, Story. Que é Pod Story. Porque o símbolo, né, a característica da nossa confraria é justamente ouvir histórias, e por isso que a gente está com convidadas muito especiais, que é a Ju Mourão, da Mosque, e a Isa Paz, da marca homônima, Isa Paz, e elas vão contar um pouquinho da história delas, e a gente vai ter um bate-papo muito legal falando sobre empreendedorismo e sobre a importância da marca ter a sua própria voz, porque ambas fazem isso, né? Elas trazem voz para a marca quando elas contam suas histórias, quando elas estão à frente, cada uma na sua especificidade, né? Cada uma com o seu talento, à frente do seu talento, mas à frente da marca, né? Cuidando de mostrar a marca para o público. E então eu vou deixar cada uma se apresentar. Vamos fazer assim, por ordem alfabética? Brincadeira. Vamos começar com a Isa? Vamos. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que quando eu fui convidada, eu fiquei muito feliz, porque é a 8ª edição, já participei de 2 e vi que, assim, são só empresários incríveis. Então, ter sido escolhido como uma das primeiras é uma honra para mim. E, ao mesmo pra tempo, gente também. Eu fiquei desesperada, porque vocês sabem, eu vou contar um pouquinho para quem não sabe, dessa minha questão, né, com a timidez, do propósito da marca. Que tem tudo a ver com o início da marca, né? Então, assim, aquele frio na barriga, mas vamos lá. Você já foi em 2, né? Já foi em 2. E na primeira, a Malu falou, uma das regras é não repetir os convidados. Eu falei, não quero nem saber, eu quero ver de novo. Porque foi muito legal mesmo. Foi bom que sua história foi tão boa que repetiu. Ai, que bom, fico feliz. A Isa foi pedida, né, para repetir, por vários convidados, inclusive. Isa, vamos passar agora para a Ju, você se apresenta um pouquinho, fala da sua história. Sim. Oi, gente, eu sou a Júlia Mourão, eu sou a cofundadora e diretora criativa da Mosque, e também, assim, não posso deixar de dizer o prazer que é estar aqui, uma experiência nova, junto de pessoas que eu admiro, então, assim, adorei o convite. Eu também participei 2 vezes da confraria, quem me levou na primeira foi a Isa Paz, né, Malu? Assim, essa amizade, ela foi sendo construída na confraria, basicamente. Eu já admirava muito, mas acompanhava mais de longe. E a mesma coisa vocês dois, Léo e Malu. Então, foi uma ótima oportunidade. E eu também fui convidada para voltar depois. E foi uma experiência incrível. Então, assim, muito prazer, né, estar aqui com vocês de novo. Agora, numa nova experiência, num novo formato. Que bom. Fala você também. Mas deixa eu só falar um negócio da Ju, que sempre depois que a gente conheceu, eu sempre voltei lá para comprar os bombons dela, né? É verdade. Direto, eu acho que já peguei lá umas 6 caixinhas lá de bombom para dar de presente, é o presente universal. Verdade, eu adorei esse apelido, realmente. Eu já tinha ouvido outras vezes, mas quando o Léo falou, eu falei, gente, agora eu vou usar esse apelido, exatamente, entendeu? É sensacional. Presente então, assim, universal. Tem coisa melhor. É porque é bonito, bom e fácil de dar, fica linda a embalagem dele. Difícil e é gostoso pra caramba né? também, né? É o maior elogio do mundo.
E você, fala para quem não conhece ainda, seu nome. Bom, meu nome é Leonardo Pimentel, eu sou da Casa do Jardim, na verdade eu tenho uma empresa de paisagismo onde a gente trabalha com plantas preservadas, então tudo para ambiente interno a gente é uma fábrica de planta preservada, onde a gente pega uma planta 100% natural, desidrata e monta ela na sua casa com durabilidade altíssima. Então é um produto para quem ama a planta, mas que não gosta de cuidar de plantas. Se esse é o seu caso, essa plantinha aí é para você, inclusive. Mas a gente também faz todo tipo de jardim natural. Além disso, a gente também tem outras empresas onde a gente dá consultorias e a gente faz também consórcios. Então tem algumas coisas que a gente vai falar aqui no meio para vocês poderem entender. Né? É, um homem de negócio. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Malu Albuquerque, eu sou escritora, neurocientista, tenho uma empresa especializada em treinamentos para gestores, líderes e empresários que querem se tornar verdadeiros líderes, né? Aquele líder que inspira, que transforma. E a minha missão é levar essa inteligência emocional para equipes e para empresários também. Mas vamos para as nossas convidadas, que eu queria que a Isa falasse um pouco dessa história, né, Isa? Como que você começou? Como que você teve a ideia de criar a sua marca? Como que começou a marca Isa Paz? Então, a marca começou através de um propósito que era uma dor minha. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying. Então, eu cresci acreditando que eu era feia e nada nem ninguém tirava isso da minha cabeça. E eu sofria muito com isso, porque isso gerava uma timidez extrema. Eu não conseguia conversar com ninguém. E eu não era feliz mesmo, porque você chegar nos lugares, não conseguir conversar e ficar ali, né, quietinha. E muitas brincadeiras, assim, que ao invés de melhorar, piorava a situação. Né? Às vezes, amigos dos meus pais viravam assim, não, o gato comeu a língua dessa menina, aí era assim, piorava a situação. Então, eu comecei a pensar, gente, eu não posso continuar a minha vida assim. Mas o que eu posso fazer para mudar essa minha realidade, sendo que eu sou extremamente tímida por causa da baixa estima e eu não sabia realmente o que fazer. Só que eu sempre fui muito criativa, sempre gostei dessa parte de artes. Então, quando chegou a época de escolher qual curso eu ia fazer na faculdade, me veio, falei, gente, será que se eu começar a criar roupas, eu vou me sentir mais bonita? Eu vou desenhar uma roupa que eu idealizo ali, uma mulher bonita. Quem sabe isso não vai ajudar com a minha autoestima? Você já fazia isso em casa? Você fala quando você era criativa? A minha mãe fala que... Eu lembro, né, na verdade, das Barbies, eu cortava as roupas de todas as Barbies. Eu não usava a roupa do jeito que eu ganhava. Eu tinha que mexer em alguma coisa. E a minha mãe passava raiva comigo quando ia comprar roupa. Porque eu chorava muito dentro das lojas. Eu falava assim, eu não gostei desse vestido, eu queria esse vestido com a manga daquela blusa. Eu sei que ela pelava, falava assim, então eu não vou comprar nada pra você. Então eu já tinha essa questão muito criativa desde criança. E aí me veio essa ideia de estudar moda. E quando foi quando você falou assim, moda? Porque tem muitos anos, tem quanto tempo isso? Eu formei em 2008. Então, eu entrei para a faculdade em 2004. A gente tá falando de... Mas antes disso, eu já estava pensando. E quando você falou, vou estudar moda, como que a sua família reagiu? Então, minha família, na verdade, eles vêm da moda, e na verdade eles vêm de um varejo vendendo roupa. Mas era uma roupa mais popular, uma roupa mais simples, então não é essa moda que eu faço hoje. E eles não tiveram estudo, né, para começar o negócio deles. E o meu pai, ele achava que eu não tinha necessidade de estudar moda para mexer com a moda. Então, por ele, eu faria uma administração, eu seria uma advogada. Então, assim, não foi muito fácil na época. Mas eu sabia muito bem onde eu gostaria de chegar e era aquilo ali que eu queria. Então, eu falei com ele, falei assim, eu quero fazer moda, não vou fazer outra coisa. E se você não tiver de acordo, né, não quiser pagar minha faculdade, eu vou trabalhar e quando eu puder eu vou pagar minha faculdade, mas eu não vou abrir mão desse meu sonho. Nossa, você estava determinada. Eu estava muito determinada. Mas, antes de chegar nesse ponto que você estava falando no início, como que você percebeu que de fato você tinha essa vontade de mexer com as roupas? Porque eu gostava do lado criativo, então era criação. E foi essa questão da minha dor. Eu precisava de resolver essa questão. Mas quando que foi esse estalo, assim? Porque muita gente tem essa coisa na cabeça. Tipo assim, eu acho que eu quero alguma coisa, mas eu não sei como fazer isso. Foi mais ou menos no primeiro, segundo ano de colégio.
que eu já comecei começa a a pressão, né, pra começa faculdade a que você vai decidir fazer, rápido, né? decidir. Eu gostava de muito, eu era muito vaidosa, né? Eu acho que eu queria de todo jeito curar essa dor minha da baixa estima. Uhum. E aí você escolheu moda, Aí eu escolhi moda. falou pro seu pai que realmente estava decidido. Tava decidida. E aí, o que ele falou? E ele falou, tá, vai. Mas você explicou pra ele na época o motivo? Não, eu não contava pra ninguém. Porque eu era tímida, eu não conversava nem com meus pais direito em relação a isso, né? Com ninguém. Eu guardava isso Você pra queria mim. fazer as roupas se sentir mais bonita, se sentir mais... Isso. Não, eu não contava. Eu sabia disso, mas eu não falava pra ninguém. Uhum. Eles achavam que eu queria era ganhar dinheiro com isso, mas desde o início, a questão não era o dinheiro, era realmente um propósito e curar essa dor minha. E aí foram 4 anos, né? 4 anos e meio, na verdade, de faculdade, porque eu decidi fazer o meu TFG separado. E assim que eu for na formatura, tinha a opção de fazer um desfile ou fazer outros trabalhos. Eu gostaria de fazer o desfile porque eu queria mostrar, né, as peças, o resultado. E também foi outro desafio, porque assim, eu não tinha uma condição financeira que dava para fazer tudo. E então era tudo com muito suor, muita luta. Até mesmo quando eu decidi fazer essa faculdade, que na época era uma faculdade muito cara, meus pais falaram, a gente vai pagar, mas o resto é com você. Só que eu estudava de 1h até 6. Então, não tinha nem como eu fazer um estágio. Então, assim, eu realmente não tinha dinheiro. Então, quantas vezes eu já fui a pé para a faculdade, porque era o que eu queria. Então, essa época de faculdade foi muito difícil e eu era extremamente tímida, então não conversava com as pessoas na faculdade. Eu me isolava no cantinho, né? Eu achava que as pessoas não queriam conversar comigo porque era feia. Eu tinha essa questão da beleza o tempo inteiro dentro de mim. E eu me afastava das pessoas, eu fazia as pessoas se afastarem de mim, né? E aí, assim que eu formei, aí eu consegui fazer o desfile, convenci meu pai e tal, e foi um sucesso. E o desfile, ele teria que ser um desfile conceitual. Só que naquela época eu também não poderia dar o luxo de investir um dinheiro em uma coleção e não vender. Isso é só um conceito. Então foi uma briga ali com a minha orientadora. Eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa comercial. E eu consegui fazer um meio termo. E eu sei que no final do desfile eu vendi todas as rasteiras. Meu desfile foi inspirado no boxe. Então eu fiz uma roupa que tinha um conceito, mas algumas peças davam para ser usadas. E fiz rasteirinha para todos os modelos. E ali eu já vendi todas as rasteirinhas. E na época, o meu pai, ele tinha lojas em bairros, né? Loja de varejo, que vendia uma roupa mais popular. Roupa, por exemplo, uma calça básica que era vendida numa banca por R$20. Ele falou, você quer fazer roupa? Então, nós vamos fazer roupa. Aí, ele contratou uma costureira de bairro. E era eu e ela produzindo calça leg básica no subsolo da loja. Só que esse também não era o meu propósito, porque com essa calça eu não ia curar essa minha dor. Mas foi o único jeito que eu encontrei de começar, né? De juntar o meu dinheiro para ter o meu próprio negócio. E aí, há 13 anos atrás, nós começamos, eu falo nós, eu, meu irmão e meu pai, e meu tio também, que era sócio do meu pai, uma fábrica bem pequena, fazendo, na verdade, antes a gente fabricava para eles, né, para as lojas deles. E há 13 anos atrás que realmente nasceu a Isa Paz, porque a gente começou a vender muito essas peças, e aos poucos eu convenci eles de que fazendo uma roupa um pouco mais diferenciada, a gente ia conseguir vender também. Uhum. E aí, na época, foi até engraçado, porque eles não queriam investir em nada. Então, assim, nem na etiqueta, em um nome novo, e eu queria dar um diferencial para essa marca. Na época, chamava Latitude, a loja deles, então a etiqueta era Latitude 19, e eu queria um nome da minha marca. Mas eles não queriam investir nesse brand, numa papelaria. Eu falei, eu tive uma ideia. Tinha uma matéria na faculdade que era justamente fazer uma papelaria. E aí a logomarca era um cabide, era o meu nome, Isabela Paz. Eu peguei esse material de faculdade, todo molengo assim, e comecei a colocar nas roupas. E foi daí que surgiu o nome Isabela Paz, que a marca chamava Isabela Paz. Tem 3, 4 anos que a gente fez o rebrand que foi para Isa Paz. E aí nós começamos e descobrimos o bairro Prado, que é o polo do atacado. Uhum. Fomos pra lá, mas a gente não conhecia ninguém. E extremamente tímida, me achando feia, de chegar ao ponto de eu entrar pelos fundos, porque eu achava que se eu entrasse pela frente... Você tinha quantos anos nessa época?
Ai, sou boa de matemática não, mas se hoje eu tenho 38 e foi há 34. 13 anos atrás. 13 anos Foi atrás. 13 anos atrás. 3 anos O atrás foi rebranding quando ele tem fez o rebranding. 4 anos. Mas quando ela começou essa história, tem... Foi. 33 anos. Não, ela estava com 23 Eu anos. estava com 23 anos, isso. 23 anos, novinha. Aí Aí foi nessa época que você fez, como eu falei, né? Cirurgia plástica. e eu não fiz nada, gente. Revelação. Pra não falar que eu nunca fiz nada, em Orofacial. dezembro eu coloquei um pouquinho de queixo, não fiz Harmonização nada. orofacial, porque quem tá vendo não vai entender esse negócio dessa feiura, né? Mas é algo que colocaram dentro da minha cabeça, eu cresci acreditando e Você sofri lembra de alguém muito ter com te falado isso na época da escola? Assim, você é feia, você é isso, você é aquilo. Como é que você... Era em jogo, assim, jogo de queimada, jogo de vôlei, joga na magrelinha. E aí eu, tipo assim, às vezes nem era um xingamento, mas eu entendi isso como um xingamento, sabe? Você levava isso pra Famoso. dentro. Criança, né? É. E aí, então eu entrava pelos fundos pro cliente não me ver. Uhum. E a gente vendia atacado, semanalmente estava saindo alguma novidade, a gente precisava mostrar isso. Na época eu também não tinha condição para fazer um catálogo, para contratar uma modelo. Falei, e agora, como que eu vou mostrar essa roupa? E eu comecei a fotografar na frente do espelho, cortando a minha cabeça. Então eu tirava foto com o celular e cortava a cabeça. Aos pouquinhos eu fui colocando o celular no rosto, mas mesmo assim eu não deixava ver o meu rosto. Enquanto um cliente chegava, eu Mas escondia. melhorou, tava aparecendo o cabelo já, né? E aí, nessa época, assim, o Instagram estava nascendo. Mesmo assim, as pessoas não estavam na rede, né? Era aquele Instagram de postar uma fotinha de viagem. Não era o Instagram blog de pessoal, hoje. E aí, eu fiz a minha primeira foto profissional. Não lembro como que eu tive essa coragem. Eu contratei um fotógrafo, fui pra rua, fui pras ruas da Floresta, viaduto da Floresta. Fiz as fotos na rua, morrendo de vergonha. E comecei a postar. E aí, na época, a Mônica Salgado era editora ainda da Glamour. Ela deu uma palestra no Pátio Savassi e no final da palestra ela perguntou se alguém tinha alguma pergunta. E uma concorrente na minha, que era assim, era o auge, era a marca dessa pessoa. Ela foi e falou com a Mônica, falou, tem uma concorrente minha que ela é dona da marca, ela é estilista e ela faz as próprias fotos, ela é modelo da marca, eu acho isso tão antiprofissional, o que você acha disso? E ela falou, acho que você deve rever seus conceitos, porque o futuro é esse, porque na época ninguém fazia isso, eu realmente fui a primeira dona de marca em Belo Horizonte a aparecer, a fotografar. Mas foi por uma necessidade, né? Você não foi sabia por uma que necessidade. era tendência, que isso E foi um dos piores dias da minha vida, quando eu escutei isso. Porque eu não gostava, eu morria de vergonha, eu fazia por necessidade. E aí você vê uma marca que... Eu admirava a marca, porque ela vendia muito, todo mundo falava da marca. Você vê a dona da marca falando que o que você está fazendo é errado e você já não gosta de fazer e tem vergonha. Então, ao invés de eu pegar o ponto positivo da Mônica, que ela falou, você tem que rever seus conceitos. Você estava fazendo bem melhor do que ela já, né? Eu peguei a parte ruim. E eu guardei isso pra mim. E, nossa, mas eu chorava, eu ficava numa tristeza. Mas sabe de uma coisa, assim, quando a gente vê o outro fazendo aquilo que a gente não dá conta de fazer, é mais fácil normalmente criticar. exatamente, mais fácil criticar. Exatamente. Então, por isso, ela não queria colocar a cara na frente da marca dela, mas você fez. Então é mais fácil ela criticar você. Em vez dela se elevar à frequência maior, qualquer pessoa, eu tô falando assim da crítica de um modo geral, ela quer descer a pessoa para a frequência dela. Sim, exatamente. Então, em vez de você ir para aquele lugar, eu admiro. Quando você admira, você sobe a frequência e fala, nossa, eu gostaria de estar nesse lugar. Como que é mais fácil eu chegar nesse lugar? Eu me aproximar dessa pessoa. Então, eu vou ficar mais perto da Isa, vou ficar mais perto da Ju, vou ficar mais perto do Léo, para eu ver como eles agem em determinada situação, para eu poder agir também. Já que é fácil para ela, eu quero entender como que é esse fácil. Mas se a pessoa critica, ela cria um abismo entre o que ela quer conquistar. Então, ela fica num lugar, né? Você cria um abismo só você fazendo uma ponte. E criar essas pontes, ou seja, criar esse sucesso, é aprender, é muitas vezes ter humildade, é olhar para o lado e falar, nossa, que legal que você está fazendo isso. Eu achei que não era legal, mas olha... Eu tô admirando. E ela criaria uma ponte para o lugar que ela não acessou. Olha que legal, eu posso ir para lá também. Mas aí quando você cria uma... que, né, pode ser chamado também de inveja, você cria um afastamento enorme. Sim. E você Eu acho foi que naquela aprendendo, época... você foi construindo várias pontes em lugares que você não conseguia acessar.
Exatamente. E foi assim, não foi porque eu busquei, né? Foi realmente uma necessidade. Mas naquela época eu percebi isso porque o meu showroom era um dos únicos que tinha vitrine, porque ele era uma loja de varejo, onde geralmente showrooms são todos fechados. Sim. E eu percebia que ela ficava ali rodeando, dava uma olhadinha, assim, então a nossa marca já estava começando a incomodar. E a gente não tinha divulgação nenhuma. Então eu acho que gerou até uma curiosidade. Que marca é essa que não tem divulgação, que não investe em nada e tá pegando os nossos clientes, né? Então, eu acho que foi um pouco disso. E você acredita que isso começou a dar certo pelo boca a boca? Foi pelo boca a boca. Foram anos de boca a boca. E nós trabalhamos lá no Prado também com os consultores de moda, que são tipo uns corretores de imóveis, né? Ele leva o lojista. Então, eles apresentavam a nossa marca para lojistas do Brasil Quando que você acha todo. que foi a virada sua? Tipo assim, vocês começaram, Hoje a foram marca e... Zapaz é enorme. Quando que você acha que foi essa virada? Foi assim? quando eu entendi essa questão a minha questão interna, né, da autoestima. Então, quando eu entendi que a beleza é de dentro para fora, quando eu entendi a força que eu tive, né, todas as lutas para chegar onde eu cheguei, e aí nós começamos a crescer, mudamos de imóvel, fomos realmente para uma casa, e o dia que, assim, eu não esqueço, foi esse showroom. O segundo, ele tinha a minha sala de estilo tinha uma varanda e os lançamentos eles eram muito presenciais antes da pandemia. Então foi um dia que eu olhei na varanda às 6 horas da manhã, tinha fila no quarteirão, debaixo de chuva, de lojistas querendo comprar a marca para vender nas lojas. Que legal, e aquilo, eu chorava, eu não acreditava. E aí começou a passar um filme na minha cabeça e eu vi essa força, né? E eu entendi. Que a beleza vem de dentro para fora e comecei a me fortalecer, estava realizando. E eu percebi que eu já estava me comunicando melhor, mas ainda muito quietinha, né? Eu mal conseguia cumprimentar os meus clientes. Quantas vezes eu fui taxada de metida? Porque acho que eles me achavam bonita, às vezes me achavam bem-sucedida e eu não cumprimentava. Então, isso lembra um pouco a mitidez, né? Mas não era mitidez, era timidez. É verdade, muito legal. É isso mesmo. E hoje, se eu pudesse falar assim, qual que seria o tamanho da Isapaz hoje, né? Vocês têm muitos funcionários, que a gente sabe, mas qual que é a dimensão disso hoje? Vocês fornecem para quantos estados ou para quantas cidades? Eu falo que hoje, gente, até eu perdi o controle do tamanho da Isapaz. É algo que, sim, que acho que nem eu imaginava aonde ia chegar. Então, hoje nós temos muitos colaboradores internos e terceirizados, são mais de 500, assim. A gente vende, a marca está em multimarcas de todo o Brasil e exterior. São vários países que vendem a marca. Né? Nós estamos fortalecendo também o nosso varejo através do site, porque o nosso business principal é o atacado, né? A gente vende para os lojistas. Para os lojistas. Mas cada dia mais a gente tem conversado direto com o consumidor final também. Legal. Vamos para a Ju? Ju, queria lá. saber um pouquinho dessa história, queria saber como é que começou a Mosque, para quem não sabe também falar o que é a Mosque, né? Pois é, a Mosque é uma confeitaria de luxo inspirada no mundo árabe, mais focada em presentes. Então, assim, eu até gostei de fazer isso na confraria, que eu vou começar explicando, né, um pouco de trás para frente, falando um pouco da dor que a gente soluciona, que é aquele presente para a pessoa que tem de tudo. E todo mundo passa por essa situação. E eu conheci a Mosque assim, né, ganhando esse presente. Não, e assim, no início, realmente a gente teve toda uma pesquisa para entender essa dor. Aí eu vou contextualizar um pouco melhor, mas basicamente é isso. Então a gente fala que a gente gosta de levar as pessoas a Dubai através de uma única mordida. Nossa, então, assim, é uma experiência gastronômica completa, eu né? Posso Não falar é que eu só já um presente. Comi, e é muito bom, de fato. Muito bom. E delicioso, né, gente? Porque, assim, é claro que isso é muito importante também. Vale cada caloria. Eu sei porque tem gente que coloca assim, né? É light. Aí você coloca lá no comentário, mas não é light. Não é, mas vale. Tem também, mas muito saudável, mas vale cada caloria. É porque a gente trabalha com tâmaras, né? Que é uma fruta maravilhosa. Que é o brigadeiro da natureza. O caramelo natural, é incrível. E eu não conhecia tâmara antes. Então, foi por causa da minha mãe. Então, assim, começando um pouco a história, até incluindo a minha mãe, que é a chefe confeiteira, foi o seguinte: eu tinha acabado de formar em arquitetura,
eu percebi que não era o que eu queria. É aquela coisa muito nova, né? A gente tem que decidir o que a gente quer pra vida. Então, eu falei assim, vou pra arquitetura, porque eu também sempre tive esse lado criativo muito forte. Só que aí, no finalzinho, 6 meses antes de formar, eu falei, não é isso. Aí eu fui atrás de um coach, de um especialista, e eu descobri o design de serviços, que é a parte, assim, humanas de negócios, que a gente tem um entendimento mais aprofundado do cliente final, do público-alvo, e principalmente da experiência desse cliente como um todo. Então, só para entender assim já. Que legal. Quando começou, sua mãe, que era confeiteira, Isso. e ela sabia fazer as tâmaras, e você pegou e envelopou esse produto. Olha, basicamente a gente se uniu. Sim, a gente uniu as habilidades, mas o que aconteceu foi que eu fui fazer essa especialização e aí eu entendi por trás de produtos e serviços excelentes e incríveis, o que existe por trás disso. Porque eu admirava muito, mas eu queria entender o que tinha por trás. E como eu estava tendo esse conhecimento, estava começando a estudar sobre isso, ao mesmo tempo também teve um pequeno desafio, um contratempo, né? Que eu quebrei meu pé, então minha mãe foi me babar por 2 meses e acabou sendo a oportunidade perfeita pra gente criar um negócio, porque ela queria já resgatar a independência financeira dela. Então eu falei assim, mãe, vou te ajudar. Que é exatamente isso, a gente se uniu nesse momento, porque eu estava estudando tudo que a gente precisava pensar para criar um conceito, um branding forte. E basicamente foi isso. Eu falei assim, vou ajudar. E aí, como ela sempre teve o dom para confeitaria muito, assim, espontânea, muito autêntica, ela viu em São Paulo tâmaras, nunca tinha visto essa fruta antes, nunca tinha trabalhado com ela, resolveu criar uma receita, presentear os amigos, eles ficaram assim, babando, falando, meu Deus, Gilma, eu preciso comprar isso, faz para vender. Então eu falei assim, mãe, claro, peraí, vamos começar pelo seu dom, se isso aqui tá meio óbvio, vamos pro que você ama fazer, já é um dom, as pessoas estão apaixonadas por essa receita, vamos entender melhor o que a gente consegue fazer com isso. E aí eu comecei a pesquisar, todo também com esse desejo de fazer uma coisa nova. Sim, um desejo de fazer uma coisa nova e também esse conhecimento que eu estava tendo contato naquele momento. E aí eu comecei a entender de onde vêm as tâmaras, entender um pouco melhor sobre a cultura árabe, e toda essa parte também de pesquisa vem muito da arquitetura. Então, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter escolhido a arquitetura. Foi perfeito, na verdade. A sensibilidade que dá. Te ajudou a te conectar nesse outro ponto. Demais. Também a parte visual. Enfim, foi tudo perfeito. E aí eu me apaixonei pelo processo. Quando eu vi, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Então, né, eu e minha mãe somos sócias. Olhando de fora, parece que foi a combinação perfeita. Parece que é extremamente complementar. Extremamente porque complementar. Você fez arquitetura, depois você foi fazer design de produto. Trabalhar com a experiência do cliente. Exatamente. Você trabalha tudo, né? Desde a embalagem até a identidade visual que está na loja, vamos dizer, numa loja física, não é isso? Você vai de ponta a ponta, né? De ponta a ponta. E é muito assim também essa questão da experiência mesmo. Porque eu sinto o seguinte, que a gente, principalmente hoje em dia, a gente tem que oferecer muito além de um serviço, um produto, mas que aquilo ali tem que traduzir realmente numa experiência que vai despertar sentimentos, sensações. Então, isso para mim sempre foi muito importante, porque se for pensar qual serviço, qual produto que você é fiel, não é só porque ele está te oferecendo ali algo muito bom, mas está solucionando alguma dor e tá fazendo você sentir se conectar, né? Na verdade, você trouxe muito mais valor pro seu produto, né? Se a gente fosse pegar, vamos ter uma tâmara normal, a gente ia no seu mercado e compraria uma tâmara normal. Mas ninguém você pega aquela tâmara do supermercado. Pegou uma tâmara e melhorou a tâmara. É o que muitas vezes eu brinco, né? Falo assim, o negócio não é você simplesmente criar uma coisa, mas se você pegar uma coisa que o outro já faz e melhorar essa coisa, você consegue ter um resultado gigante nessa história. Sim. E você fez isso com a tâmara. Você pegou uma, colocou um chocolate. Um recheio maravilhoso. E embalou ela de uma forma que ficou muito legal. E assim, isso inclusive traz muita paz, muita tranquilidade, porque assim, é claro que tiveram outras pessoas tentando fazer o mesmo. Isso é normal, isso é natural de qualquer área. Então, inclusive a tâmara recheada, pintada de dourado, assim, bem específico, né? Mas eu fico tranquila, porque eu sei que o nosso posicionamento de marca, o branding é muito forte. As pessoas sabem que tâmara
Mosque hoje, e é claro que teve toda uma caminhada pra gente chegar nesse ponto, mas desde o início a gente teve muita preocupação com isso, sabe? A gente queria realmente se diferenciar no mercado, então a gente tinha que entender nosso público, que são pessoas mais exigentes, que querem a melhor qualidade. A gente estava disposta a fazer tudo para agradar essas pessoas. Eu acho que é muito assim, você tem que escolher, tá tudo bem, você pode trabalhar com qualquer tipo de público, mas entenda, escolha, entenda, pesquise. Seja fiel a ele, né? Seja fiel, porque não dá para agradar todo mundo também, né? Então, assim, como a gente teve esse trabalho no início, facilitou muito o processo, sabe? Para as pessoas realmente se conectarem e verem esse diferencial da marca. E assim, uma pergunta aleatória aqui. Alguém já chegou, virou pra você e falou assim, nó, tá caro. Alguém já virou e falou isso? Já, mas eu vou te falar que foram tão poucas pessoas que... Talvez nem seja o impactou. seu público essa pessoa específica, Mas é né? exatamente esse o ponto. Eu nunca levei isso assim pro pessoal, nossa, deixa eu rever então o preço. Não, porque eu sabia assim, identificar exatamente quem era o nosso público desde o início. Então, assim, é algo que é isso, gente. A pessoa que realmente compra na Mosque, ela busca algo muito diferenciado, que não tem no Brasil, não tem. E assim, fora eu até brinco também que não tem, porque a gente pega, assim, a gente é inspirado no mundo árabe, mas de uma maneira muito moderna também, sabe? Verdade. Tem até as caixinhas, mas não são pintadas, não tem É nada bem disso. diferente, assim, até o design é muito moderno, né? Mas, assim, é um universo maravilhoso e a gente é apaixonado, mas nós não temos descendência O design árabe. da sua caixinha tem até um negócio árabe, né? O design é como se fosse o portal de uma mesquita. Um portal de uma mesquita, a gente exatamente. sempre tenta conectar cada ponto, né? A tâmara, eu percebi isso hoje. o que eu tô design vendo na e caixa. também a loja, né? Assim, a nossa loja física, a decoração. Tudo, a gente sempre tenta conectar o máximo possível. Até a música que toca na loja, ela é no estilo árabe. Então isso pra gente é muito importante. Mas teve uma parte que antecedeu a loja. Já pulei assim pro final, né? Vamos entender essa parte aí. Eu queria vamos... chegar no ponto que você falou assim, você teve esse contratempo, né? Quebrou o pé, não foi isso? E aí você teve que ficar aos cuidados da sua mãe, ela teve que te ajudar, e foi daí que nasceu a ideia da Mosque. Você estava estudando sobre design de produto, ela já tinha esse talento de confeitaria, e você falou, bom, vou te ajudar a criar alguma coisa, algum produto. E aí, de cara, vocês já decidiram que seriam sócios, ou você naquele momento só falou assim, não, vou te ajudar a criar alguma coisa e ter sua independência financeira, que era o sonho dela? Era isso, inicialmente. Aí depois eu me envolvi tanto que naturalmente a gente viu que seríamos sócias. Nunca, eu não lembro de ter tido uma conversa assim, agora somos sócias. Porque eu já tava tão envolvida que era óbvio, sabe? Não precisava nem de falar, né? E a gente nasceu online. Online, no final de 2019, então logo em seguida veio a pandemia. Acabou que a gente conseguiu, nesse momento, olhar pelo lado positivo, porque teve lockdown, então assim, nem shopping não tinha. E vocês já eram fortes no posicionamento digital? Não, Online? assim, foi algo que foi sendo construído mesmo de uma maneira muito orgânica, muito orgânica. Também no boca a boca, como foi lá com a Isa, Muito no né? boca a boca, gente. Até hoje o principal é o boca a boca. Hoje é que a gente tem mais presença no digital, mas assim, é igual a Isa mesmo. As pessoas iam gostando tanto que iam indicando. Que é do mineiro. Quando ele É gosta, muito do mineiro. ele indica e fideliza, né, com a marca. Exatamente. Então, assim, ao longo desses anos, agora tem 4 anos e meio de marca, então, assim, teve a pandemia, teve aquela loucura toda, e nós fomos crescendo, mas eu sentia que tinha estagnado, de certa forma. Então, eu falei assim... E vocês tinham a fábrica, onde que era? A fabricação era toda na casa de vocês? Era vocês uma tinham coisa lugar? bem caseira mesmo, assim, apesar de que não parecia, porque, né, é isso, a gente sabia que haveria o próximo passo, né, mas que é um processo normal, natural. Mas, assim, foi uma longa caminhada até a gente chegar nessa operação que a gente tem hoje. A gente passou muito aperto, vocês não têm noção. Igual minha mãe fala, a gente tem que amar muito mesmo, né, filha? Porque cada coisa que a gente já passou, quando a gente lembra, é uma loucura, mas é gostoso também, porque isso reafirma, fim de ano, sabe? Páscoa, Tanto que Dia dos Namorados, Dia das Mães, Nossa, gente, Dia dos Natal, Pais, que é assim, né? a principal época, vocês não têm noção. E pelo que foi assim, a coisa que você mais se apaixonou quando você começou a fazer isso? Foi primeiro pelas tâmaras da sua mãe e depois pelo trabalho que você conseguiu executar em cima do que ela já fazia? É assim, eu diria que eu consegui unir
tudo que eu sou apaixonada, porque assim, a arquitetura, eu não me sentia realizada porque a parte criativa que é a mais gostosa, né, Isa? Eu acabava assim, eu brinco que a arquitetura é resolver problema. Era tanta gente envolvida que a parte criativa faltava um pouco. Então, assim, com a Mosca eu consegui criar do zero. E ainda colocando tudo aquilo que eu via, que eu entendia já, que era extremamente importante. Experiência do cliente, gente, isso é tudo. Então, eu tava conseguindo unir as coisas que eu mais amo. Então, assim, essa parte da beleza também, né? Que eu sempre amei coisas bonitas. Então, assim, gente, quando eu me vi, eu falei assim, nossa, eu não tenho dúvidas, eu não tenho nem que pensar mais sobre isso. Porque antes eu pensava, será que eu vou dar uma consultoria de design de serviços? O que eu vou fazer? Foi super natural. Você tá abrindo seu negócio. E como que você se deu conta que a Mosque cresceu, a gente vai expandir, a gente vai sair da produção mais caseira e expandir a marca? Hoje vocês têm uma produção física, com uma loja física. Como é que você se atentou? Como é que vocês decidiram que... Não, primeiro, como você percebeu que tinha crescido e como você tinha tomado a decisão de expandir mesmo para o físico? Olha, o que aconteceu foi que depois desses primeiros anos, eu realmente pedi muito por algo, assim, falei, Deus, me dá algo, assim, eu preciso movimentar mais a Mosque, porque é fácil estagnar, se você for pensar, se você focar muito ali no seu dia a dia, mas sem ter também um plano dos próximos anos. Plano estratégico. Exato, é fácil essencial. você estagnar. Então, assim, eu pedi para Deus e Deus entregou uma oportunidade que foi participar do Shark Tank, da 7ª temporada. Eu e minha mãe fomos, nos preparamos, fizemos aula de oratória, foi assim uma experiência incrível. Quem E quiser pode assistir que tá o no episódio YouTube ainda, YouTube, tá lá. E foi uma experiência incrível. E assim, isso foi uma grande virada de chave para nós, porque aí sim, toda a movimentação que a gente pediu veio com tudo. Né? Então, a gente conseguiu se planejar realmente para fazer todo esse planejamento de expansão estratégico e tudo mais. Encontramos um espaço que era grande o suficiente para a gente fazer tudo lá. Então, toda a operação já funciona lá há 1 ano. E a gente abriu a loja física tem 1 mês. Então, assim, aos Muito poucos legal. a gente foi conseguindo, sabe? Acertar tudo. Mas o Shark Tank realmente foi um ponto muito, muito importante. Ponto de virada e transformador, né? Porque a gente se transforma sob pressão. É uma coisa que, às vezes, na hora... Às vezes, não. Incomoda muito. Mas depois a gente vê que aquilo fez a gente crescer muito rápido, de uma maneira... E você pode contar um pouquinho de como é que foi? Claro. Então, nós participamos da 7ª temporada. Então, basicamente, 2 anos atrás. E eles convidaram a gente para participar, então aquela coisa, eu falei, mãe, não tem jeito, temos que ir. Primeiro você não achou que era golpe? Da onde que surge um convite desse, assim? Pois é, tipo, foi inusitado, foi bem Mas eles procuram as pessoas, como que funciona? Assim, eu não sei. É algo tão comum, eu diria, mas houve esse convite, que inclusive chegou por direct primeiro, aí eu falei, mandei pro meu irmão, que é meu mentor, assim, de vida, ele falou assim, é golpe. Eu falei, realmente, né, Maria Lúcia no direct, não parece ser muito certo isso. Aí depois mandou um e-mail, aí eu liguei lá, como é que chama? Na produção, na produtora. Eles falaram, não, é real. Então, assim, era algo que partiria de nós. Porque é muito desconfortável sair da zona, né, que a gente já tá acostumado ali. Mas aí, nós fomos e foi incrível e nós aprendemos muito. E assim, durante o processo nós aprendemos muito, porque a gente tem todo um preparo ali, todas as etapas que a gente passa certinho, porque apesar da gente ter sido convidado, a gente passou por todas as etapas do processo normalmente. Então, ali a gente foi construindo realmente a cara da empresa de uma maneira mais profissional. Então, vocês deviam ter que entregar muita coisa, né? De planejamento, de marketing estratégico, de muita coisa. Projeção de venda, projeção de lucro, faturamento, e coisas tudo, que eu vou né? te dizer, assim, que a gente não tinha antes muito bem feito, não. Porque eu sou criativa, minha mãe é criativa, então Quem que a parte... mexe no financeiro Pois essa parte? É algo que, inclusive, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria isso. Porque, assim... É extremamente importante, mas a gente demorou até entender que, olha, não tem jeito, não tem como a gente fingir que não existe e vamos fazer, né? Tem que dar a devida atenção. Mas foi extremamente importante. Isso, assim, me transformou como pessoa, Júlia, e como empreendedora também. Que legal. Eu queria saber de vocês duas, assim, como é que vocês conciliavam? Porque você falou, eu criei a minha marca, eu tinha uma necessidade de cuidar da minha autoestima, de melhorar a minha timidez. Eu queria fazer moda,
mas eu também precisava bancar a minha vida, né? Pagar as contas ali. Como você conseguiu conciliar isso, assim? O propósito e aquela necessidade de faturar do lucro. E essa pergunta, em outras palavras, quer dizer o seguinte: foi pelo propósito ou foi pelo dinheiro? No meu caso, sempre foi pelo propósito, né? E várias pessoas, eu brinquei, estudantes de moda, sempre me perguntam, Isa, o que eu preciso ter para começar o meu negócio? Eu sempre falo, um porquê muito forte. Alguns empreendedores, principalmente de internet, falam, não precisa do porquê, não. Mas eu acredito que precisa do porquê, porque a vida do empreendedor não é fácil, são desafios diários que você quer desistir, você fala, Jesus, será que eu vou dar conta? Mas quando você tem um porquê muito forte por trás disso, você não desiste, você segue. Quando você vê que você está atingindo, né, você está no seu objetivo, então você não desiste, pode vir algo muito desafiador que você segue ele firme. Então, o meu propósito foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei hoje. E tem gente que também tem o porquê baseado no dinheiro. E tá tudo bem em relação a isso. Por quê? Porque nesse primeiro momento, muitas vezes a pessoa vai pela necessidade. Então, eu preciso de ganhar dinheiro para fazer tal coisa. Sim. E essa acaba sendo um caminho, um trajeto. Então, assim, primeiro eu preciso de fazer algo para ganhar o dinheiro e eu aplico em outra coisa para fazer isso ser construído. Com certeza. Não, tem gente que então, precisa, é tudo porque a dor da pessoa, no processo, caso, né? Essa, né? A dor se você não tivesse vendido sandalinhas, se você não tivesse vendido as calças leg, com certeza. Talvez você não teria conseguido para chegar onde você chegou. Mas o início de tudo precisa disso para poder começar de todo jeito, né? Mas é um privilégio poder trabalhar com o que ama, né? Porque Exatamente. tem algumas pessoas que precisam passar por um processo muito mais extenso antes até chegar nesse ponto. Então eu falo assim, nossa, que privilégio, porque eu saí formando novinha e já encontrei a Mosque. E é muito satisfatório, né? Pensar hoje assim, nossa, que é isso que você falou, é exatamente Vocês construíram, né? Uma construção e ver o que a gente construiu e o tanto que a gente ama isso é o que sustenta. Porque ser empreendedor não é fácil Imagina mesmo. se você tivesse sido arquiteta, tivesse continuado a arquitetura, eu não aguentaria. fazendo projetos. Eu não aguentaria. Eu até postei um story no domingo trabalhando na Páscoa, super feliz. E eu até brinquei, gente, se fosse arquitetura eu ia estar aqui com uma raiva. Que a pessoa olhando obra. Porque assim, é diferente, né? Então, assim, eu falo que é um grande privilégio mesmo, né? Mas é mesmo, é um grande privilégio. A gente trabalhar com o que a gente ama, né? Não é um trabalho. É outra coisa. É a diversão e aí o dinheiro acaba sendo uma consequência. Bem naturalmente. Né? Bem naturalmente, E a gente queria também chegar num ponto de falar assim, vocês duas acabam sendo uma voz da marca. Eu vejo que você está sempre nas redes sociais, experimenta uma tâmara, mostra pro seguidor ali. E você também, Isa, você está sempre vestindo a marca e mostrando um detalhe, falando um nome específico que a gente às vezes não sabe, uma costura, eu acho super legal. Como que é para vocês, né? Vamos começar pela Ju, como que é para você ser a voz da sua marca, carregar que é uma honra, né, também poder falar da marca hoje com a rede social e isso facilita muito. Como que é para você? Foi fácil no início falar, estar nas redes sociais, falar da empresa, falar da missão, dos valores? Conta pra gente. Eu penso o seguinte, inclusive, eu adoro quando falam assim, é o melhor elogio. Fala assim, Júlia, você e sua mãe são a cara da Mosque. Eu falo, perfeito, era isso que eu queria ouvir. Porque, assim, realmente teve todo esse processo de construção muito de perto. E é isso que levou a personalidade para a Mosque. Porque é muito fácil também cair no... No comum? Sim, no comum, mas para conseguir ter essa personalidade, para passar essa personalidade para as pessoas, você tem que estar muito perto de cada processo, principalmente no início, sabe? Você tem que ter muito foco e clareza na sua cabeça o que você quer passar e como. De mensagem. E como comunicar com aquele público-alvo. E assim, a Mosque hoje, realmente, ainda mais na loja física, eu consigo perceber isso ainda de uma maneira mais forte, mais clara. Eu, por exemplo, eu visto roupas todos os dias, com estilo meio árabe, sabe? Então, assim, eu levo todos esses detalhes, assim, porque eu acho importante criar esse universo, para que a pessoa chegue lá e fale assim, nossa, faz todo sentido. Eu vi, você falou que nem usava roupa tão estampada. Não, mas eu amo tanto a Mosque, eu me vejo tanto na Mosque que isso passou a ser uma coisa natural. E assim, também a experiência que eu tive com o Shark Tank, questão das mídias e tudo mais, ajudou muito, gente, porque é aquilo
aquilo assim, sair da zona de conforto não é fácil, mas depois que a gente sai, aí é uma outra etapa, e a gente vai se desafiando e aprendendo também a gostar disso, né? Então, assim, mas é um processo infinito, né, gente? Então, assim, eu vejo que eu posso melhorar muito, vou continuar fazendo, mas é muito importante ter essa presença no digital e ter a cara da sua marca, porque senão você vai ser mais um, né? Mas é a cara mesmo. Eu acho que a gente gera... cabelo é da cor da caixa do... É verdade. Como pode? Mas eu acho que a gente gera muito mais credibilidade para a marca, né? Quanto o consumidor, Quando você se ele posiciona. vê que tem alguém por trás, que a gente consegue colocar a nossa essência. E é muito importante essa comunicação única, né? Você ser realmente, né, o que você está passando ali. E... Eu vi você comentando um dia no story que vários lojistas pediam para que você fizesse aquele provador, que na verdade é no seu próprio closet, porque você conseguia trazer com mais especificidade o que a roupa carregava. Porque você desenhou a roupa. Eu acho que não tem... Você criou, não tem pessoa melhor. Não tem pessoa melhor pra falar do que eu que criei, que idealizei. E eu acho que eu sou a pessoa que eu mais amo as peças. Então, eu falo com a boca cheia, né? Eu falo com vontade, com entusiasmo. E isso foi até briga minha com meu pai há muitos anos atrás, porque ele viu uma peça e falou assim, vamos fazer esse tipo de peça que a gente vai ganhar muito dinheiro. Mas não era o que eu colocava minha emoção. Então, assim... E você é a melhor vendedora da sua marca. Sou a melhor vendedora da minha Não marca. adianta. É verdade. Bom, vamos para a próxima aqui. O que significa para vocês criar valor e experiência através da marca? É uma coisa só? São duas coisas? A experiência acaba gerando valor, né? E você fala da experiência num todo, né? Desde a hora Num que você todo. recebe lá no seu showroom aquele lojista, eu já vi que sempre tem café, água. Eu acho que é um conjunto, você não só coloca- a experiência física, né, como a experiência no digital, essa questão da gente estar mostrando o nosso dia a dia como pessoa física, o dia a dia da produção, a qualidade da peça, a experiência que o cliente vai ter ao vestir. usar essa peça, o que ele vai sentir acabamento com que aquela ele vai- peça, né, onde que ele se sente inserido estando usando As aquela pessoas, peça, o cliente acaba se envolvendo se envolvendo. com o processo seu. Então, eu acho que é um... E é mais fácil ele comprar depois. Sim, é um todo, assim. Acaba que se a roupa tem um bom acabamento, a pessoa percebe, obviamente, né? Que aquele acabamento ali por dentro, muitas vezes a sua peça, se você virar ao avesso, parece que é a mesma peça, porque ela tá totalmente acabada por dentro, capaz de você conseguir virar e ainda usar e a pessoa não perceber, né? Com De tão certeza. perfeita E o que legal tá é a que dá pra peça. você criar experiência em todos os setores, né? Então, assim, se você conseguiu criar um negócio de tâmara, que ficou maravilhoso. O que você desenvolveu, né? Em todos, igual você tá falando, em todas as áreas. Por exemplo, a Isa também fez isso lá no dela. No meu do jardim também, a gente até trouxe aqui para vocês um presentinho A para dar, pra depois a gente experiência final entregar. do cliente lá. Mas lá na questão minha, eu também pensei muito nessa parte de experiência. Por quê? Porque o meu cliente, ele recebia um jardim vertical e ele tinha esse jardim e ele já ficava extremamente satisfeito com o que a gente entregava. Então, o jardim que a gente usa uma placa de material reciclável, que a gente explica para o cliente que é sustentável, que a gente coloca as plantas na parede e fica lindo. Então, a expectativa está sempre atendida. Mas para a gente aprender a superar a expectativa, a gente tem que trazer uma coisa nova. Então, sempre a gente busca fazer uma única pergunta para o cliente na hora que a gente entrega. Você gostou do seu jardim? Isso, nossos funcionários são treinados para fazer essa pergunta, por exemplo. Então, depois que a gente entrega, ele tem que perguntar, você gostou? Se a pessoa falar não, então tá bom, vamos entender o que aconteceu que você não gostou. Isso, tá bom. Mas quando a pessoa fala sim, automaticamente, que ótimo que você gostou. Então agora a gente vai te dar um presente aqui da Casa do Jardim. E a gente pega e entrega uma caixinha de presente. Então na hora que ela abre, ela vai receber o presente, ela fica super feliz. Legal. Então assim, isso gera uma superação, porque vai além daquilo que já foi feito, né? Ela não estava esperando isso mais. Então quando a gente compra uma caixinha, por exemplo,
Eu não imaginava que a caixinha fosse ser tão bonita como a caixinha como a experiência de comprar. Por isso que eu falei até que era um presente universal, porque se tornou um presente, não é uma comida aquilo, né? Mas é exatamente esse Exatamente, o é um ponto. negócio... O Léo pode ser o melhor vendedor, porque Pois ele é, ó. ama doce. O Léo tá muito bom. Vou contratar. Eu amo doce. E vou te falar que é legal, porque assim, eu fui percebendo as pessoas que eu entreguei, todas apaixonaram. Sério. Sim, é um negócio muito legal. Porque assim, elas não gostaram só do produto de comer a tâmara, apresentação, mas a né? apresentação foi Pensa muito se massa. fosse a tâmara à parte. Sabe? Pensa se fosse uma peça de roupa que, por mais que tivesse um acabamento impecável, mas Exato, que a não sacola, tivesse o contexto. uma Que é um sacola contexto bonita, que abrange algo que gere valor. muitos detalhes, Muito valor. muitas coisas. E assim, basicamente pensar na jornada do cliente, né? Como um todo. Então, que comece antes dele virar cliente mesmo, de fato, né? O primeiro contato com ele. E depois o pós-venda também. Então, assim, Exatamente. esses gestos são muito importantes para fidelizar. É exatamente o que você E falou, uma coisa que você estava além da falando que é expectativa. interessante, a gente estava até conversando sobre isso há uns dias atrás com um amigo nosso, e ele sempre fala, né, assim, pô, a primeira parte de você fazer uma venda, entender o trajeto do seu cliente, mas você se apresentar. Quem que é você nessa história, né? Então a Isa, ela faz isso muito bem, ela apresenta as roupas dela e apresenta ela como a cara da marca dela. Sim. Então a pessoa, pô, já conhecia a Isa, não tá me vendendo uma roupa qualquer, pô, já conheço a Isa. Ela se apresentou como a cara da marca. Familiaridade, né, Exato. que a pessoa Então, passa a ter. Quando pega uma roupa da Isa, por exemplo, já tá pensando na pessoa da Com Isa. certeza. E isso Sim. traz uma diferença muito grande quando você vai fazer uma compra. O cliente, ele pensa muito nesses trajetos, sabe? E eu acho que o contar a história também, não só da pessoa, mas a história do produto, isso gera muito valor e é muito importante, né? Quantas que é parte pessoas da não pesquisa que você têm sempre faz. as pesquisas? Eu mostro, né, Aham, o meu eu investimento em pesquisa, em estudos, então eu tô sempre me atualizando, tanto em tendências como comportamento. Eu fiquei impressionada com a história do ursinho que você falou, que já tinha pensado no ursinho há 8 meses, né? Isso eu tô falando de Que história que é essa do ursinho? um pullover. É pullover, não? Um tricô agora. Um tricô, ai, mudou o nome. É um tricô e ele tem um ursinho aqui. E foi um sucesso. Eu até tentei, mas não esse tinha urso mais. deu dor de cabeça, gente. Não tinha mais como comprar. Na verdade, isso acontece com frequência lá na Isa, né? Não, a gente tenta comprar e a roupa já acabou. E, enfim, algumas pessoas questionaram você, pelo que eu entendi. Eu tive que explicar porque todo o você processo, não né? tinha feito Porque mais as tricô nossas com pesquisas ursinho. com muita antecedência. A pesquisa tem que ser muito Bem mais feito, inclusive. antecipada do que o desenvolvimento da coleção. E o desenvolvimento já é com mínimo de 6 meses. Então, vamos supor, há 8 meses atrás eu idealizei essa peça e eu vendo pronta entrega. Então, eu tenho que apostar. Então, vou dar o exemplo do urso. Eu postei em 200 peças do urso. Se não tivesse agradado, não é uma peça barata. Se não tivesse agradado, eu ia Sim. morrer com 200 ursos no meu estoque. Mas a pergunta que não quer calar, você vai fazer o ursinho de novo? Surpresa. Segredo. Eu não posso nem falar que eu vou fazer, porque aí meu WhatsApp não vai parar, meu direct não vai parar. Mas aí eu expliquei desse processo, fazer roupa não é fazer pão, porque aí os lojistas, né, porque eu entendo eles também, porque pensa você como lojista, eu postei, o seu cliente, ele me segue, ele, eu quero. Aí o lojista vai lá, encomenda 30 blusas, chega lá no showroom, esgotou. Então, ele deixou de lucrar com 30 blusas. Então, ele vai ficar realmente chateado. E, então, eu tive que explicar esse processo. Que mesmo que eu queira repetir agora, eu não vou entregar agora. 6, 7 meses. É, e Vai são demorar. peças exclusivas, Não, só até que tem quando é 200 repetição, unidades. é mais ponto. rápido. Porque já tem aprovação. Demora muito a aprovar a peça piloto. Mas depois que a peça está aprovada, é mais rápido. Então a gente Mas fica na até torcida chegar a aí, matéria-prima, né? O nosso tricô, ele começa do zero. É um desenvolvimento mesmo. Então, não é rápido. Mas a palavra que você falou, exclusividade, eu acho assim incrível. Incrível. A gente escolheu trabalhar com exclusividade, você também, Léo. Então, assim, isso é muito interessante, sabe? Porque a gente consegue realmente atender pessoas ali específicas que entendem nosso negócio, que estão dispostas a pagar porque vem valor por trás. É engraçado você estar falando isso, é porque eu sentei numa mesa de reunião uns dias para trás pra gente fechar um negócio que era um jardim muito grande, eram 100 metros de jardins. E o cara que estava na mesa comigo, ele falou assim, mas eu fiz um orçamento com a outra empresa, que fez lá em casa, ele disse. Eu falei, que legal, tal.
Você chegou a olhar o preço? Não, eu olhei, o preço dele é bem mais barato, eu queria até que você equiparasse o preço com o dele. Aí eu falei, tá, eu posso até entender o que eles fizeram para você. Mas como é que tá o jardim deles hoje? As folhas estão caindo, as folhas estão soltando, eles fazem o produto ser no isopor? Aí eles, fizeram no isopor. Eu falei, entendi. E seu jardim está intacto hoje? Porque ele não estaria te procurando, né? Aí ele respondeu, não, caiu umas folhas. Eu falei assim, entendi. Curioso. Então você já sabe que o meu produto é diferente do que que você tem na sua casa. Eu entrego muito mais qualidade. Como é que eu posso ter um produto muito melhor no mesmo preço de alguém que entrega algo muito inferior ao meu? É impossível. É isso, gente. Aí eu falei, eu acho que você acabou de me vender. Tá tudo bem, você acabou de responder a sua própria dúvida. E acabou que ele fechou com a gente. Ele fala, não, quando o cliente quer muito desconto, ele fala, olha, mas o meu produto, ele vem numa placa de material reciclado, né? Eu trago do sul, uma coisa assim, né? Trago do sul. Então, são caixinhas de Tetra Pak que estariam no lixo e isso vira uma placa que não atrai mofo, não atrai inseto. Uma placa anti-chama, uma placa que ela é sustentável, ela é parafusada, não é colada com fita dupla face. Enfim, é uma série de coisas. Por isso além dessa questão da sustentabilidade, para criar esse produto, teve um investimento, né? Exatamente. Expertise também. Expertise, ele teve que estudar muito até chegar nesse formato de como seria até o encaixe das plantas, né? Ele fez vários testes. Mas hoje existe colocaria até onde ele vai fazer o encaixe da planta. Tem um talinho da planta, né? Se seria mais próximo, se seria mais distante, até que ponto ia dar aquele efeito mais 3D. Tem gente que quer mais rente à parede, tem gente que quer mais fora da parede, enfim, quando a gente fala de exclusividade, muitas vezes as pessoas vêm querendo buscar preço. E eu não importo. Ele fala, e aí muitas vezes eu sou muito direto com o cliente, porque assim, você quer preço? Tem outros que fazem. Não é o nosso cliente. Mas é exatamente o que você perguntou. Já teve gente falando que é caro? Gente, claro que vai ter uma pessoa ou outra. Mas aquilo lá não afeta, porque eu sei que não é o perfil. Não tá entendendo a marca. Se não tá entendendo a essência da marca, não faz Fala sentido. assim, as pessoas que fazem comigo, aquelas que não querem errar. Porque elas sabem que vão ter um produto com garantia de um ano, não querem errar. São mas produtos que até mais se você duram quer 4 fazer anos. no isopor, pode fazer. Talvez você vai me ligar uma hora pra gente refazer o seu serviço que você fez. Mas não é o perfil do seu cliente. Exato, entendeu? Não. E a gente não importa com isso também. Quando a gente trabalha com exclusividade, a gente sabe do nosso negócio, a gente não tem concorrente, né? Porque é único. É um trabalho único. O tipo de cliente do Léo é aquele cliente que não pode errar. Ele tem, por exemplo, ele faz um shopping. O shopping não pode parar uma madrugada ali para fazer uma obra e no final ainda estar errado, porque a outra vai ter mais outras madrugadas ou outros dias à noite, que é a única hora que você pode fazer uma obra, para consertar uma coisa. Para consertar uma coisa que foi errada, né? Então, ele tem muitos clientes empresariais que não podem errar. A obra precisa estar pronta no dia X e o Léo vai estar lá Até com a obra assim, pronta. A gente falando de diversos setores, assim, a gente está falando do paisagismo, mas se eu for pegar a parte de consórcio para falar, o meu cliente, quando ele vem me procurar para poder entender o consórcio, eu busco ensinar. Então, a primeira coisa, assim, a pessoa não sabe o que é consórcio. Então, beleza, então eu vou te ensinar como você vai fazer para ganhar dinheiro com o consórcio. Primeiro ponto, você vai entender. Eu acho que você tem que até falar um pouco antes dessa questão do consórcio, porque ninguém vai entender. Não, porque quando eu Léo comecei a falar no adora estudar início, investimento e adora ganhar dinheiro. Adoro finanças, assim, adora ganhar dinheiro, geral. ele com qualquer coisa que você falar pra ele que o negócio vai dar dinheiro, ele gosta, né? O Léo adora vender. E quando ele fala que o porquê às vezes tá no dinheiro, não tem problema. Entendi. Tá explicado. Ele tá explicado. Mas eu faço sempre conectado ao meu propósito, que é venda. Ele ama vender. Entendeu? E coisas que ele acredita, óbvio, né? Ele não vai vender nada que ele não acredita. E um dia ele foi numa palestra, né? Que eu tava dando numa empresa, era até uma empresa de investimento, e uma pessoa falou de seguro com ele. E de alavancagem patrimonial. Aí ele olhou aquilo e falou, nossa, muito interessante. E chegou lá em casa e começou a fazer vários cálculos de como que a gente ia usar essa estratégia dos consórcios para que a gente fizesse a nossa alavancagem patrimonial por conta de vários cálculos que ele tinha feito assim. Hoje eu entendo, mas na época, a primeira vez eu falei, meu Deus, é muita conta. E aí surgiu, ele começou a ajudar os amigos dele que tinham financiamentos imobiliários e estavam precisando vender, desfazer do seu imóvel porque a parcela estava muito alta. E eles sempre, como ele sempre foi meio que o amigo
que gosta dessa parte de finanças, muitos amigos ligavam para ele e falavam, e aí, Léo, como é que você tá fazendo com... O que você acha que eu faço? Você acha que eu vendo meu apartamento, quito meu financiamento? Tô com financiamento de 30 anos, a parcela vai demorar mais 5 anos para diminuir, eu tô super apertado, veio pandemia. Aí ele falou, eu vou te falar o que eu tô fazendo. Mas já confiava, né? E aí ele começou a explicar. E aí uma pessoa da própria seguradora, que ele começou a ligar para pedir mais informação, falou, por que você não vende esse negócio? Né? Você tem um tanto de gente que você tá me indicando, por que você não abre uma representação? Uma corretora. Uma corretora. Para você captar esses clientes e trazê-los para cá, né? Você tá trazendo direto, você pode ser um vendedor, não vai alterar em absolutamente nada. E foi assim que ele abriu mais mas a questão uma vertente de negócio. A questão que é interessante é o seguinte, é porque você tem vários lugares para você buscar hoje esse mesmo produto de consórcio. Só que as pessoas normalmente, quando as pessoas próximas, que é o boca a boca, buscam comigo porque eu faço uma venda consultiva, que é diferente de você fazer assim, precisa de bater meta, faz uma carta aqui de 50 mil. Não é isso. Eu não estou interessado em ficar vendendo carta de 50 mil também. Então, assim, são vendas consultivas, onde eu vou, explico, mostro, ensino. Sim. Aí a pessoa, depois, ela tem o tempo de pensar. Fica mais segura. Fica mais segura e uma hora ela vira para mim e me manda uma mensagem assim, faz para mim uma carta de 1 milhão? Aí, eu pego e faço. Então, assim, é o tipo de venda. Elas primeiro são ensinadas para depois elas tomarem uma decisão sobre as coisas. É que muita gente acha que só existe o financiamento, né? A gente tem uma amiga médica que comprou um laser caríssimo, né? A gente sabe que esses equipamentos são caríssimos. E ela estava num financiamento, assim, de 20 anos com um sócio. E ela falou, nossa, Léo, eu não sabia que eu podia ter comprado o meu laser por consórcio, porque eu realmente tenho interesse de fazer o dinheiro todo mês para poder pagar essa parcela. Eu teria uma parcela aí de 40% menor se eu tivesse feito o consórcio. E as pessoas não sabem, né? E aí o Léo vendo essas alternativas de como melhorar o dinheiro, né? Que o dinheiro, ele tem a ideia de que o dinheiro tem que trabalhar pra gente. Por exemplo, no início da conversa você falou sobre montar. Tem um conhecido nosso também que ele fez uma coisa muito semelhante, que é ele começou a usar o recurso próprio dele, o dinheiro próprio dele para fazer a montagem da loja dele, para então começar a loja dele. Aí a loja demorou um pouquinho para virar. O que aconteceu? Ele ficou sem dinheiro, porque ele gastou o recurso próprio. Sim. Então eu ensino para as pessoas a como usarem o dinheiro através da carta de consórcio para não gastar o dinheiro que tem para fazer o negócio funcionar. E o valor por trás disso, hein? Entendeu? Né? Exatamente. Então, vou começar com você, uma perguntinha. Qual foi a coisa que você fez na sua empresa, assim, que você mais gostou? Que eu mais gostei? Eu sou muito criativo, então eu penso em coisas novas todos os dias lá na empresa. Então, de dia que eu chego lá e falo, vou inventar uma árvore que vai sair do teto, vai rodar não sei para onde e vai fazer alguma coisa assim, para buscar, para fazer uma coisa nova para os clientes. Então, assim, eu acho que as invenções que eu tenho dentro da minha empresa em relação à produção são muito boas, assim, que eu fico super feliz. E eu faço isso todo santo dia lá dentro, inventando coisa nova. Assim, tem arquitetos que me ligam e falam assim, Léo, preciso de produzir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não achei ninguém que faça. Mas eu acho que você vai conseguir fazer. Aí a gente, que é o desafio. Que é o desafio. Aí a gente começa a montar as coisas que ninguém faz. Isso é verdade. Porque eu tô lembrando de uma história aqui que é engraçado. O arquiteto, quando ele faz o projeto, ele coloca uma árvore que não existe. Uma árvorezinha. Aí o cliente recebe o projeto e ele fala, então vamos escolher a árvore. Mas não é essa árvore que você colocou no projeto. Adorei a árvore do seu projeto. Não, essa aqui é só pra gente fazer uma... tipo, pra você saber como que vai ser. Não, mas eu quero exatamente assim, tipo, milimetricamente. O galho de um jeito, com essa composição, indo mais pra direita, até a altura. Aí o Léo faz isso, ele pega o tronco de uma árvore, às vezes, porque ele trabalha também com isso, né? Uma árvore que foi, por exemplo, jogada, abandonada, descartada, uma árvore que morreu. A gente pega ela e transforma ela numa árvore viva. E ele transforma essa árvore e deixa do tamanho que a pessoa quiser. Então, ele até às vezes monta para que o galho fique maior ou diminui para que o galho fique menor. Então, assim, é um trabalho muito
artesanal mesmo, né? É uma arte mesmo. É uma arte, Eu falo que ele é uma artista. E todo mundo fala assim, mas vocês vieram aqui e fizeram isso aqui. Eu falo, não, gente, eu não sou artista. A artista é ele, eu não faço a menor ideia de nada. Ele é super criativo mesmo e qualquer coisa que você entregar, ele topa tudo, ele faz. E é legal assim, que aí a gente pensa nos ambientes que estão conectados, né? Quantas lojas de roupa eu já fiz? Tipo, acho que já fiz mais de 50 lojas de roupa. Provador, não sei o quê, para as pessoas terem um fundo para tirar foto, por exemplo. Quantas lojas também, a sua é a única de tâmara que tem no mercado. De tâmara, realmente, mas de lojista e tudo mais, a gente faz várias. Por quê? Porque deixa a loja mais bonita, traz um verde, né? Fica bem legal. Instagramável, que é Exatamente. muito importante. Instagramável, de foto É importante. fixo. E você, Izzy, qual foi o feito, assim, que você mais se orgulha da marca Isa Paz? Então, eu falo que toda peça é como se fosse um filho pra mim, né? Então, é até difícil falar isso. Mas uma coisa inusitada que eu não imaginava que fosse render, assim, muitos frutos, foi meu vestido de casamento. Falo que o ano de 2020, apesar da pandemia, pra mim foi uma virada, assim, na marca. Eu tive até uma mídia espontânea, sem querer, por causa de um projeto que eu criei na pandemia, que foi 1 milhão de máscaras. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com o que eu estava fazendo, assim, numa época que estava todo mundo sofrendo muito. Eu saí da minha casa, abri a minha fábrica para produzir máscaras para doação. E isso eu ajudei não só os hospitais que estavam precisando, não era questão de dinheiro, era questão de falta de matéria-prima. Então, hospitais particulares de Belo Horizonte não tinha máscara porque não tinha como comprar. Então, a gente ajudou essas pessoas e as nossas costureiras, porque lá no Prado tem muitas costureiras freelancers de várias marcas. E elas começaram a ficar desesperadas, porque muitas marcas pararam de pagar. Então, não estava recebendo a roupa, não estava vendendo, não estava pagando. E a gente pagava elas para produzir essas máscaras. E isso gerou uma alegria assim, imensa dentro da nossa empresa. E a gente começou a acreditar muito mais ainda na marca. Nós construímos um showroom em plena pandemia. Os outros empresários, que loucura, gente. Tipo, todo mundo fechado, construindo um showroom. E aí, foi até a minha coleção que eu mais tenho orgulho. Porque eu acreditei muito nela. Que foi essa coleção de verão 2021. Mas que a gente começa a produzir, né, nós vendemos no final de 2020. Então, a minha inspiração, eu comecei a realmente sonhar com as coisas. Eu vi que estava tudo acontecendo e tal. Comecei a sonhar, por exemplo, eu tava doida pra ir pra praia. Um dos lugares que a gente mais ama, eu e o André, é a Grécia. Nossa, eu quero ir pra Grécia, mas não tinha como, porque tava tudo fechado. Aí eu comecei a sonhar com Maldivas, que era algo muito distante, assim, da minha realidade. Eu achava que fosse, né? Só que eu comecei a desenhar como se eu estivesse indo pra Maldivas. Tipo assim, era impossível, mas deixa eu desenhar esse vestido, que eu vou me imaginar lá e tal. Resumindo, em menos de 2 meses, eu fechei uma viagem pra Maldivas. E com 3 semanas antes, eu fechei o meu casamento nas Maldivas. Então, eu desenhei o meu vestido pouquíssimo tempo antes. Uau! E aí, beleza. E foi tudo maravilhoso. Foi a coleção que eu mais vendi, porque as fotos ficaram incríveis. Eu acho que eu coloquei toda a minha essência naquelas peças, todo o meu desejo. E quando eu voltei de viagem, foi assim, gente, vocês não têm noção, tanto de pedido pra eu fazer vestido de casamento. Nossa. Só que eu não consigo trabalhar com peças sob medida, Gente, né? O meu processo é todo industrial, assim, é linha de produção. E aí tiveram 2 lojas que me encomendaram o vestido idêntico. Tipo assim, uma já fez um pedido, eu quero 200 vestidos iguais ao seu. Iguais! Eu vendi pra essa loja, ela rachou de vender, assim, em pouco tempo, e começou a pedir mais. Então, eu não sei falar quantos vestidos idênticos ao meu do casamento que eu produzi. Que massa. Coisa, muito legal. E você, Quero Ju? ver esse vestido, quero ver foto. Eu também, já tava querendo abrir o Instagram aqui, mas está no modo avião, não vou conseguir. Qual foi o seu maior feito, assim, a coisa que você pensa assim, que você mais se orgulhou de ter feito lá na sua empresa? É super recente, né? A loja física, porque foi tão sonhada,
tão sonhada, 4 anos e meio quase, assim, de empresa, mas tudo vem na hora certa, é impressionante. E essa loja, nossa, é o sonho meu e da minha mãe, e muitas pessoas falavam assim, ai, pra que mexer com loja física? Fica no online mesmo, que é muito mais fácil, menos funcionário, menos dor de cabeça, não mexe com loja física, não. Eu e minha mãe, a gente falou assim, não, gente, e por um tempo a gente até realmente absorveu essas sugestões, mas depois a gente viu que a gente queria muito isso, e os nossos clientes pediam muito por isso. Então, assim, gente, ver hoje é inacreditável. Ver a loja com a cara da Mosque, do jeitinho que a gente queria. E eu me envolvi muito no projeto, porque, né, formada em arquitetura não tem nem como. Então, assim, é impressionante. Eu chego lá, às vezes eu falo, não tô acreditando que isso tá acontecendo, que é real. Nossa, é muito legal. E a gente também E o mais abrindo... legal é que é você e sua mãe, né? Nossa. Vocês duas juntas, é muito isso, legal. Isso, assim, é muito forte mesmo, porque... Eu tenho muito amor, mas ela tem muito amor, e ver também ela tão realizada, né? Que a Mosque começou, ela tinha 60 anos. E então, assim, idade, gente, é uma coisa não importa, não tem esse limite de idade para alcançar o sonho. Minha mãe é a prova viva, porque ela nunca foi tão realizada com algo assim, ela sempre trabalhou muito a vida inteira. Mas a Mosque é dela, sabe? É a criação dela e minha. Mas, assim, então não tem disso. Então, tem amigas dela que falam assim, não, a gente tá parando de trabalhar e você tá assim? Ela fala, quê? Eu tenho energia, eu faço tudo, porque é o meu sonho. Então, assim, a loja física é o resultado disso tudo que a gente foi plantando e que agora a gente tá colhendo de uma maneira física, né? E é tão bonito ver o jeito que ela fala da Mosque, né? Ela fala ela com um amor assim. Tanto carinho, Nossa, né? é tudo pra mim, gente, de verdade. É, muito carinho. Eu queria até te perguntar, o que você diria para a Júlia de 15 anos de idade? Nossa, E a Júlia de 15 anos, vou te falar. É uma pessoa completamente diferente, sabe? Assim, eu me identifico muito com a Isa. A nossa amizade, na verdade, é recente, né, Malu? Até te contei. Mas é porque eu me identifico demais com a Isa, porque eu tenho uma história nesse sentido, assim, de baixa autoestima e de bullying. E com 15 anos eu vivi muito isso. Mas o principal ponto, assim, que eu penso é o seguinte... que eu diria para a Júlia de 15 anos de idade é para acreditar na inteligência criativa. Porque no colégio, se você é bom em matemática e biologia, você é inteligente. Se você não é bom, se você tira nota mediana, você é burro, basicamente, né? Então, assim, esse meu lado muito forte criativo, eu não conseguia sentir que era algo tão relevante naquela idade. E depois que eu vi que isso era muito forte e que eu poderia usar isso para crescer e para ter o meu sonho, e isso veio muito depois, é que eu entendi realmente, né, que eu poderia trabalhar com o que eu amo e que eu sou tão inteligente quanto todas as outras pessoas, seja da parte de finanças, que é o meu irmão, por exemplo. Então, assim, com 15 anos eu queria muito ter esse entendimento de que ser criativo é incrível, né? Assim, é uma inteligência. É uma inteligência e que dá pra fazer coisas certinho, uma inteligência incríveis. criativa. Exato. Assim como tem a inteligência espiritual, assim como existe a inteligência geográfica, eu falo que a minha é péssima. Eu vou no mesmo lugar, assim, quando eu vou na 10ª vez eu decorei o caminho. Até hoje eu uso o Waze aqui em Belo Horizonte, tem 5 anos e meio que eu moro aqui, e eu uso o Waze até hoje, assim, não para alguns lugares lá próximo onde a gente mora, mas qualquer lugar eu uso o Waze, que eu não consigo, mas você falou que é uma inteligência mesmo. E você, o que você diria pro seu eu de 15 anos de idade? Então, eu acho que não levar muito para dentro o que estava acontecendo comigo naquela época e olhar para meus sonhos e seguir meus sonhos cada vez mais, assim. Foi o que eu fiz, na verdade. Não olhar para o externo. Não olhar muito para o externo e seguir mais meu coração. Eu sempre fui muito disso, né? Assim, até mesmo na hora que quando eu tive a empresa de paisagismo que iniciou com minha mãe, mas antes disso eu gostava muito de vendas. Então Isa, eu tenho que te contar uma coisa. O Léo vendeu bijuteria. Lá atrás eu vendia bijuteria, na escola. Vendia cookies. Fazia cookies. Então assim, eu comecei lá
Quando eu tinha 16 anos, na verdade, eu comecei com isso. Então eu fazia cookies com um amigo meu, eu vendia Aí eu perguntei, na era escola. bijuteria masculina ou feminina? Ele, não, feminina, né? Bijuteria Mulher que feminina. compra, Eu né? ia lá em Caratinga, tinha uma fábrica lá em Caratinga que eu comprava uns negócios lá e trazia para BH, através de um ex-namorado da minha irmã, na verdade. E aí eu ia pra escola e vendia. Botava lá 4 vezes o valor que eu comprava e vendia. E o mercado comprava. E eu falei, pô, legal isso. Então dá pra ganhar um dinheirinho com isso. E comecei a o quê? A Vender. brincar de vender. Você, Isa, o que você falaria pra Isa de 15 anos de idade? Eu acho que eu falaria pra Isa se importar menos com o que os outros falam, né? Pra seguir mais sua intuição. Essa questão da parte criativa também, eu me identifico muito. Isa, você é linda. A beleza realmente não só é essa beleza externa, né? A gente tem que reconhecer a beleza interna das pessoas. E que um dia você vai ajudar outras mulheres que passam pelo... Eu fico até emocionada. Que passam pelo que você já passou. Você vai ajudar a melhorar a autoestima de outras mulheres e você vai inspirar outras mulheres também. Eu falo que essa questão de bullying, hoje em dia a gente usa essa palavra bullying, mas antigamente não era isso, né? A gente era zoado, né? Zoado. Na escola. E era normal. E era normal, e eu era Não, zoada nem por tinha vários esse nome de motivos. bullying, Não né? não Hoje tinha que tem nada. isso. E assim, a gente tem que ter muito cuidado com o impacto que isso gera, porque a gente tem uma sociedade que hoje passa pelo bullying, e hoje não sei se é mais noticiado, naquela época talvez não, ou se isso realmente aumentou, acredito que sim, mas muita gente tira a própria vida por causa disso, sofre um cancelamento na rede social, ou um bullying na escola, e acaba com a sua própria vida, né? Eu fui de várias coisas, por ser muito branca, por ter a perna muito fina, porque eu tinha... Não, de perna fina, eu Sarda. vestia 300 calças debaixo do meu uniforme pra parecer que minha perna era mais grossa. Pra você ter Então, ideia, eu assim- tirei minhas sardas com laser, né? Porque todo mundo falava que eu tinha muita sardinha. Ah, mentira. Hoje eu não tenho. Hoje a moda, né, Até voltou. tatuar sardinha. Aí as pessoas passam spray de cabelo no rosto pra voltar a sardinha. Eu tinha um monte de sardinha, eu achava horrível porque eu era a diferente, né? Na escola eu passei anos e anos tirando aqui e não queria ter ouvido isso, não queria É ter o dado perigo da voz. gente dar importância para o que os outros falam. Meu cabelo eu gostava de usar. Tinha uma época que eu colocava uma tiara e ele é lisinho e às vezes dava aquele frizz, mas eu achava lindo que ele fica alto assim. Eu adoro, inclusive eu faço cacho porque eu adoro meu cabelo mais alto. E uma vez eu cheguei na escola e uma amiga me falou: meu Deus, seu cabelo tá parecendo uma juba de leão. Aí depois desse dia, o que eu fiz? Comecei a comprar chapinha pra deixar meu cabelo mais alisado possível, assim, se tivesse nenhum frizz. Porque, novamente, eu tava dando voz ao que alguém pensava a meu respeito, né? E não ao que eu pensava a meu respeito. Hoje eu uso meu cabelo do jeito que eu E é uma quiser. liberdade, né? Essa E é uma aceitação. liberdade. E esse processo que a gente tem de insegurança na adolescência é mais do que normal, porque nosso cérebro ainda não está em total Sim. formação, a gente tem atitudes inconsequentes, a gente faz coisas erradas, e o seguro sabe disso, né? Porque a gente tira a carteira de motorista e o seguro é caríssimo. E é verdade, tem estudos que falam sobre isso, né? A gente arrisca mais, ousa mais quando nós temos a adolescência, porque a gente não está totalmente formado, né, com as nossas habilidades ali todas formadas. E a gente realmente não pode dar essa vazão, né? E cada um que está ouvindo a gente, e a gente está com empresários, empreendedores, todo mundo novo aqui, não tem muito tempo que isso aconteceu, que a gente superou Sim. esse bullying, né, ou a crítica de alguém, ou a mensagem negativa de alguém, né? Então a gente quer deixar isso como mensagem para quem está ouvindo a gente aí do outro lado. E mais uma perguntinha. Vamos pro Léo. Qual foi o seu maior medo empreendendo? Meu maior medo... Não, qual é o seu maior medo, então? Então, sinceramente, eu acho assim que eu nunca tive muito medo de empreender, não. Então, eu acho que dar errado era parte do plano para dar certo. Então, quando eu pensava dessa forma, eu não tinha medo de fazer as coisas. Eu acabei fazendo as coisas. Então, assim, tudo que eu fiz que deu errado foi uma construção para fazer algo dar certo. Então, assim, eu não precisava de ter esse medo, porque eu sabia que esse era o caminho para algo grande acontecer.
E foi assim, então... Você, Ju, qual é o seu maior Eu medo? concordo plenamente. Hoje eu consigo enxergar as coisas dessa maneira. Mas é difícil, né, até chegar nesse ponto, assim. Mas eu concordo plenamente. Mas no meu caso, então, qual que é Qual é o seu maior Meu medo? meu maior medo? Olha, sinceramente, meu maior medo é não manter esse nível de felicidade que eu tenho hoje. E eu sou tão grata a tudo que acontece, eu sou tão feliz, eu amo tanto a Mosque, que eu só quero que isso se permaneça, que continue. Mas tem tudo pra isso, então na verdade não é um medo, né? Eu só gostaria que isso É um continue. receio de cair numa... É, porque é um receio, assim, é natural até de todo empreendedor, ou quase todo empreendedor, porque são altos e baixos, né, o tempo inteiro. Uhum. Então, a gente tem que Todo saber, dia. todos os dias, então, a gente tem que saber aproveitar ao máximo os altos, né, Uhum. e assim... E diminuir os baixos. Porque sempre vamos ter altos e baixos, né? sempre, A mas... inteligência está em manter o topo e diminuir o vale. E também saber lidar, aprender a lidar melhor, né, com os baixos, assim. No início, problemas, assim, até com caixas, que é uma coisa delicada, as caixas, as famosas caixas, assim. Antes eu lidava como se fosse o fim do mundo. Uhum. E recentemente, essa semana aconteceu algo grave, assim, mas que eu lidei de uma maneira muito diferente. Falei assim, nossa, é uma oportunidade de eu melhorar algo. Olha, me deram uma oportunidade de melhorar e de entregar ainda mais pro meu cliente. Então, assim, é diferente isso, né? Sua visão vai mudando. A visão vai mudando. A gente não olha aquele problema com a gravidade, assim, o mundo acabou. Você já Não. consegue ver como Fala um assim, aprendizado. Exatamente. Legal. E você, Isa, qual é o seu maior medo O hoje? meu é de perder essa empolgação, de ficar estagnada. É a mesma coisa da né? Ju, cair no comodismo. Porque assim, eu busco muito, desde que eu formei, eu tô sempre buscando novos Se atualizando. cursos, viajando muito, me atualizando. E eu tenho muito relacionamento com outros donos de marca. Hoje é tão legal, né? Porque, assim, marcas que eu admirava, marcas muito antigas de mercado. Hoje essas marcas, elas me procuram para saber o que eu tô fazendo. Isa, deixa eu viajar com você, me leva pro curso, qual curso você tá fazendo. Só que eu vejo que muitas são desanimadas, né? Não, mas é um trabalho fazer isso e tal. Que eu acho que isso é buscar repertório. E isso faz total diferença no nosso negócio. Então, esse é um dos meus medos. E eu sempre fui um pouco medrosa, até com a questão de investimento. Eu sempre fui muito pé no chão. Meu pai ensinou a gente a ser muito pé no chão. E graças a ele também, ele hoje é o que tem a coragem de fazer certas coisas, igual a questão do showroom. Talvez se eu fosse a única sócia, eu não teria construído um showroom na pandemia. E ele, não, a gente tá vendendo, então a gente vender isso tanto por mês, rapidinho a gente vai conseguir, tá? Vamos fazer que vai dar certo. Então, tudo que deu certo de investimento foi porque ele impulsionou. Ao mesmo tempo que ele, tipo assim, sempre colocou a gente com o pé no chão, né? Ele também ajuda a gente a ter coragem. Muito legal. Bom, agora vamos para a última etapa aqui, de novidades e projetos. Então, eu queria que cada uma compartilhasse, o Léo também, seus projetos atuais, se tem algum futuro plano para a marca, obviamente que possa compartilhar. Eu sei que tem coisas estratégicas que não podem. Isa, vai. Um grande projeto nosso que está acontecendo é a Fábrica Nova. Uma das nossas dores atualmente, né, de 3 anos para cá, a marca cresceu muito e ela cresceu desorganizada, porque a gente não teve tempo para parar para organizar o negócio. E o nosso problema era produzir. Então, assim, até quantas pessoas... Porque eu não investia em marketing. E quando eu comecei a poder investir em marketing, eu não podia investir em marketing, porque eu já não estava tendo produto. Então, sem investimento, eu estava vendendo muito. Imagina eu investir, eu ia ter um problema, porque eu já estava tendo esse problema. Que é um gargalo de produção. Gargalo de produção. Então, a gente estava sonhando em ter uma fábrica maior e isso está em andamento. Se concretizou agora em dezembro. Só que a gente está terminando de arrumar a fábrica, né? Mudando todo o sistema operacional. Então, esse é um ano de organização da casa e de projetos para um crescimento muito maior. E temos vários projetos, mas eu não posso contar. No tempo certo a gente vai contando, né? Ju, você, qual futuro, planos, o que você puder falar, obviamente, para a marca, para o negócio? Olha,
tá relacionado à loja física, né? Porque, assim, a gente queria não só uma loja que a pessoa pudesse ir lá comprar, mas a gente queria também oferecer a experiência da pessoa experimentar lá mesmo, junto com o café, com o chá. Os clientes pediam muito. Eu falei assim, nossa, mas a gente precisa entregar isso. Então, a gente vai abrir muito em breve, agora início de maio, a gente vai inaugurar a área do café. Então, os clientes vão poder ir lá, comer uma sobremesa e ter essa experiência física completa. Estaremos lá. Por favor. Estaremos lá, a gente ama. Reuniões lá também. Dubai é o nosso lugar, assim. Toda oportunidade que a gente tem de ir para algum lugar, né, lá nos Emirados, pro lado de lá, eu sempre dou uma forcinha pra gente fazer uma escala em Dubai. Porque eu sou apaixonada pelo cheiro, pelos perfumes, pelos sabonetes, pelas roupas. Eu acho tudo grandioso, maravilhoso. É um universo incrível, né? É incrível, assim, é incrível. É isso que a gente quer levar, assim, que a pessoa entre na loja e fale assim, tô em Dubai, tô em Dubai. Nossa, acho que a gente vai demorar lá. E você? Fala, Léo. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo hoje. Planos, projetos. Que é implementando ali alguns produtos novos que estão para chegar. Que eu também não vou falar por enquanto, mas já o pessoal vai ver no mercado. E acho que é isso, assim, em princípio. E agora, por último, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Se vocês pudessem deixar uma reflexão, uma mensagem de transmitir para o mundo inteiro, né? A respeito das suas visões, dos valores, do que vocês acham e enxergam no mundo. O que vocês poderiam deixar? E cada um deixar também sua rede social, né? Para quem está assistindo, seguir. Então, eu vou falar mais dentro do meu negócio, que é algo que eu tenho percebido que é a dor de muitos lojistas, né? Que são os nossos clientes multimarcas. Essa questão, hoje eles me perguntam, Isa, como que você consegue aparecer? Eu não consigo aparecer. Ai, eu tenho medo da crítica. Então, assim, não tenha medo mesmo, porque isso pode alavancar muito seu negócio. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa contar a nossa história, precisa dar a nossa cara, né? Para as pessoas valorizarem muito mais nosso produto. Então, não ter medo do julgamento do outro, porque julgamento vai ter a todo momento, né? Tem uma frase que eu amo, eu não sei de quem é, mas ela diz assim, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. E quando a gente olha muitas vezes as críticas que chegam a nosso respeito, a gente vai olhar a pessoa e falar, nossa, mas como que ela tá me criticando se ela não foi lá na frente, né? Como que você critica uma pessoa que está falando sobre alguma coisa se ela nunca falou sobre nada, nunca se expôs? Porque é muita exposição estar aqui, contar a nossa história, para todos nós, né? Fazer um podcast é o nosso primeiro e é um desafio para todos nós e a gente se expõe. Quem fala mal tá abaixo de você. Ponto. Quem Essa tá é a minha feliz, regra. quem tá se sentindo completo, não tem tempo. Não se incomoda, não. E esse frio na barriga sempre vai dar, né? Sempre vai dar. Eu vejo aí os maiores palestrantes, quando entram no palco, falam a mesma coisa, então... Eu até considero isso um certo... assim, esse frio na barriga, claro que não pode ser um medo paralisante. O medo paralisante, ele deixa a gente aprisionado. Mas o medo, de uma certa forma, ele ajuda a gente a se preparar, a estudar alguma coisa, fazer a coisa com mais excelência, porque você tem medo que dê errado, mas nunca pode ser um medo que paralisa. Eu falo assim, o medo, ele é ótimo. Se a gente estiver nessa sala aqui e aparecer um leão, a gente tem que sair correndo. Que bom que a gente tem essa sensação do medo. Se a gente estiver andando num prédio que o parapeito não tá muito bom, né, tá bambeando, a gente, tenho medo de cair. Você não vai ficar andando naquele parapeito do prédio, porque você tem medo de morrer. Então, o medo é bom. A gente só precisa entender até que ponto ele está sendo positivo ou negativo, porque quando ele paralisa totalmente o ser humano, aí é ruim, né? Aí é muito ruim, né? Muito ruim. E sua mensagem? E a sua mensagem para o mundo? Olha, tá relacionada à transição de carreira, né? Porque eu vejo tantas pessoas trabalhando com o que não ama, mas acho que é tarde, já completei uma faculdade. Gente, super nova, né? Completando faculdade, a gente fala, foram 5 anos. Ou então depois tem uma carreira já consolidada, mas não é feliz. Não pense que é tarde demais. Então, a minha mãe, como exemplo,
Hoje ela é mais feliz do que nunca. Ela se sente completa e isso foi mais tarde, mas tá tudo bem. O mais importante é realmente encontrar essa felicidade. Encontrar esse propósito. E esse prazer em trabalhar, porque é muito gostoso. E assim, eu queria que todo mundo sentisse isso, porque é muito bom. Tem um livro interessante que chama Ikigai, que fala que o propósito vai além do que só a palavra propósito. Ele está unido ao propósito, à missão, aos valores, aos seus talentos, aos seus dons. E reunindo tudo isso, você encontra ali no meio o propósito. Então, o Ikigai é como se fosse maior. E nesse livro, ele fala assim, bom, se você não tem um propósito, você já tem um, que é encontrar o seu. Sim. Então, quem não encontrou o seu propósito, tem um grande propósito, que é encontrar o seu. Começando por entender o que você ama, o que você faria todos os dias, mesmo se você não recebesse R$1. Autoconhecimento, Autoconhecimento, o que você valoriza, esses valores que são inegociáveis, aquilo que você quer realizar, que você se vê realizando, mas parece impossível. Ter coragem de colocar no papel, Sim. de desenhar. A gente faz muito isso na nossa vida, né? Tudo que a gente tem hoje foi desenhado no nosso mural de sonhos. O apartamento, nosso carro, tudo que a gente já fez de viagens, a gente sempre colocou no nosso mural. Quando, de repente, um colega, um amigo, surge uma viagem, a gente olha, recebe um e-mail com um pacote, lá uma promoção, tal lugar é o roteiro que a gente queria, que a gente já tinha decidido que queria fazer. Então, é muito bom para quem está assistindo também colocar isso, seus sonhos no papel, não ter medo, porque quem deixa a vida ao acaso segue qualquer caminho. Sim. Né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir. Então, quando chegar qualquer convite, você vai falar, então eu vou para esse lugar, mas não era exatamente o que você queria. Então, você tem que saber o que você quer, que o autoconhecimento proporciona muito isso mesmo. Já perguntei para você, tá sua... Então, acho que se falasse uma mensagem, seria uma que eu já escutei, acho que alguém falando, seria novos lugares, novas pessoas, novos pensamentos, novas ideias, então novos negócios. Eu acho que quando a gente se coloca para fazer coisas diferentes, lugares diferentes, com pessoas diferentes, isso vai trazendo ideias diferentes e coloca a gente em frentes diferentes também. Então é importante. Que é o que vocês estão fazendo com a Estar confraria. presente A gente nisso ama. mesmo, entendeu? É exatamente o que a gente está fazendo. A gente ama ouvir histórias, a gente acredita muito que a história conecta, inspira e marca. Todas as vezes que eu dou aula, eu sempre tento contar uma história, que seja a história de um cliente, de um amigo, de uma amiga, uma história, a minha própria história. E no final da palestra, do curso, do treinamento, do workshop, alguém vira para mim e fala assim, eu amei aquela história que você me contou. E eu comecei a perceber isso porque eu era muito teórica, assim. Eu terminava um curso, eu fazia outro. Eu terminava um curso, eu fazia outro. Quando eu terminei neurociência, eu falei, não, agora eu terminei neurociência, assim, eu vou dar uma aula super técnica, eu vou explicar como que acontece um novo aprendizado no cérebro humano. É um neurotransmissor que se conecta com o outro, mas ele vai perdendo a frequência se você muda o hábito. E eu falava aquilo e todo mundo falava assim, não tô entendendo nada. Não entendi nada que você falava. Mas se eu colocasse um vídeo com uma história de um bonequinho que sofria, que chorava, que não sei o quê, e aí depois eu explicava, olha, é isso que acontece no nosso cérebro, a pessoa falava, agora eu entendi. E com o tempo eu fui entendendo que era muito importante o storytelling, e eu não sabia exatamente naquela época que isso é recente, Sim, gente, né? o nome é recente. O nome é super né? recente, mas contar histórias e todo mundo conta, a primeira forma de aprendizado humano foi por histórias. Os homens na caverna faziam a história, colocavam ali o que tinha acontecido em desenhos e as pessoas aprendiam dessa forma. A medicina foi ensinada assim, por histórias. Mas trazendo isso para a confraria, eu acho assim que foi uma coisa mais legal que a gente fez, foi que a gente aprende com as histórias das A pessoas. gente aprende muito. Então esse aprendizado, não somente com o que vocês já fizeram, mas de quem vocês se tornaram depois que começaram a fazer o que vocês fazem. Então isso que é um importante, assim, o que a gente quer, o entendimento que a gente quer ter na nossa confraria quando a gente faz, é isso. Pô, você saiu dali e foi para lá, mas o que você transformou nessa sua pessoa? Qual foi o caminho, né? Qual foi o caminho que você teve que trilhar para você chegar até aqui? Mas qual a transformação pessoal que você teve? Porque isso é importante, assim, pra gente. A gente quer deixar isso para outras pessoas também, É importante todo mundo que tá ali naquele meio, né? Naquela E hora. a gente quer ampliar a rede de conexão, de contato, fazer com que outras pessoas desenvolvam
seu empreendedorismo. Eu acho que não existe coisa melhor do que você fazer o que você realmente ama. E eu acredito, pessoalmente, que uma forma de ajudar é você deixar para a pessoa um legado, um conhecimento. Porque você entregar uma ajuda, ainda que seja financeira, é muito bom, resolve o problema imediato da pessoa. Mas aquilo não garante que ela vá o se famoso ensinar sustentar. a pescar e não dar o peixe. Exato. Exatamente. Eu acredito muito As nisso. histórias conectam, as histórias aproximam, as histórias geram valor. Vou dar até o exemplo da Júlia. Eu já era cliente da Júlia, não sabia que a Júlia era dona da Mosque. Aí uma vez, eu não sei nem se você vai lembrar, na academia, alguém falou, a Júlia da Mosque, falou, conheço e tal, mas assim, Eu lembro trocamos disso. uma ideia Aham. muito rápido, depois nós nos conhecemos melhor naquela palestra do Ferreirinha, né? Te Isso. convidei. Aham. Quando eu ouvi você contando a história, eu fiquei extremamente emocionada. E hoje, antes eu falava da Mosque de um jeito. Hoje, quando eu falo da Mosque, é de um É outro outro jeito. E eu valorizo muito mais. claro. É recíproco. Esses dias aconteceu uma coisa comigo, gente. Encomendei uma mesa de mármore. E eu comecei a me interessar muito por processos produtivos. Eu pedi para eu ir nessa marmoraria para entender qual que é o processo. Eu saí de lá, eu falei com a dona, eu falei que essa mesa tá muito barata. Eu tava achando ela cara. Depois que ela me contou todo o processo, né, a história da empresa, tudo que eles passaram. Então, assim, você valoriza muito mais o negócio, né? Muito mais. É muito interessante isso, né? E assim, os altos e baixos de todo Sim. empreendedor é muito bom você ouvir os altos e baixos de quem você admira muito. Porque você fala, nossa, acontece com todo mundo. Mas ele chegou até aqui porque ele perseverou. Então isso é muito bom, sabe? Sair da confraria assim, nossa, com o coração cheio, sabe? E pronto para mais outros Muita desafios. gente fala isso com a gente. É. Nossa, foi o melhor convite que eu recebi nos últimos tempos. O melhor evento que eu já fui, porque eu saí daqui cheio. Todo mundo fala isso pra mim, eu saí daqui cheio. E a gente quer deixar esse podcast para que outras pessoas se inspirem e saiam com um copinho cheio de inspiração também. Exatamente. Com o negócio, com a sua empresa, com a sua vida. Que você olhe para o que você tem, para os seus dons, talentos, tudo que está na sua mão. Não procure nada fora. E muita gente usa a desculpa de que não tem dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Isso não é desculpa. Para não começar isso, realmente não é desculpa. Porque pode vender uma calça, você pode vender brigadeiro, bijuteria, você pode pegar consignado e vender uma coisa antes de ter mesmo capital de giro. O que é importante é realmente começar. E essa é a mensagem que eu quero deixar Antes de final. terminar, vamos só dar um presentinho pra eles. Verdade. Muito obrigada por vocês Obrigado terem vindo. por vocês virem, tá? Só uma lembrancinha. Obrigada. Valeu demais. Muito obrigada. E Embalagem linda já a é história de linda. vocês. Vamos deixar o Instagram Deixa o Instagram, né? de cada um. O meu pessoal é Isa Paz Lemes e o da marca Isa Paz. O meu é Ju Mourão C e Mosque Oficial, MOSQUE. Ó, Legal. seu Leonardo _ B Pimentel, falei certo Ah, agora. você tá lembrando. Me pediram o e-mail dele, eu coloquei o Gmail mandou meu Instagram. B Pimentel, @ achando que era o e-mail. Exatamente, Leonardo _ B Pimentel e Casa do Jardim. Casa Do Jardim. Arroba Casa do Jardim. Meu Malu Albuquerque, gente, só esse. É um prazer receber cada um de vocês. Na próxima edição, a gente vai ter convidados ainda mais especiais, então fique ligado aqui no meu canal que vocês vão ver sempre mais histórias de empreendedorismo que vão inspirar vocês. Valeu, gente. Valeu, Obrigada pelo convite, Obrigada. amei.